Nessa aula, a gente vai entender como o orçamento funciona por dentro. Primeiro, o ciclo completo de um orçamento, do planejamento ao fechamento. Depois, os 3 tipos de modelos, detalhado, simples e por envelopes, e quando usar cada um. E no final, o que os dados do seu orçamento dizem sobre o seu comportamento financeiro. Um orçamento funciona em ciclo. Entender esse ciclo muda como você usa a ferramenta. O ciclo tem 4 momentos. Primeiro, o planejamento. Antes do mês começar, você define quanto espera receber e quanto destina para cada categoria. Ao longo do mês, você passa para o segundo passo, a execução. Os gastos acontecem e são registrados nas categorias. O terceiro passo é o acompanhamento. Em momentos fixos ao longo do mês, você verifica o que já foi usado e o que ainda resta em cada categoria, para entender o que você pode fazer ainda naquele mês. Ao final, durante o seu diagnóstico de fechamento no fim do mês, você analisa o resultado, o que ficou dentro do planejado e o que estourou e o que sobrou. Esse ciclo se repete todo mês, e a cada repetição, você entra no mês seguinte com mais informação do que tinha antes. Dentro desse ciclo, você tem 3 formas principais de estruturar o orçamento. Primeiro, o modelo detalhado. Ele organiza por categorias com limite definido para cada uma. Esse é o modelo padrão da Escola do Real, com alimentação, transporte, contas, lazer. É o mais comum porque permite acompanhar categoria por categoria e enxergar onde está o excesso. O modelo simples divide tudo em 3 grupos: essenciais, não essenciais e reserva. Essenciais são gastos que sustentam um mês. Não essenciais são escolhas, reserva que você separa antes de gastar. É a entrada mais acessível para quem está começando, menos decisões e mais clareza. Já o modelo por envelope vai separar esses valores por categoria, como se cada um tivesse seu próprio espaço. Quando o valor de uma categoria acaba, o limite se torna visível e concreto. Pesquisas mostram que tornar limite físico ou visual reduz significativamente o gasto por impulso. O melhor modelo aqui não é mais sofisticado, é o que você consegue manter com consistência, mas a gente recomenda aquele primeiro, que é aquele que mais detalha aquilo que você realmente está usando e é mais fácil de diagnosticar o que tem de errado. Depois de 2 ou 3 meses com orçamento, algo vai começar a acontecer. Você vai parar de se perguntar onde se foi o dinheiro. Você começa a enxergar: eu gastei muito em transporte, eu gastei muito em lazer, e entender os padrões. O padrão 1. Vai existir uma categoria que sempre estoura. Isso pode indicar 2 coisas. Uma, que o limite está subdimensionado, então você tem que aumentar o orçamento daquela categoria, ou que existe um comportamento recorrente que precisa de atenção. Se, por exemplo, o dinheiro destinado para alimentação sempre acaba, pode ser que você coma muito em restaurantes e acabe não percebendo. E isso não é um gasto que condiz com a sua realidade. O padrão 2 é: existe uma categoria que sempre sobra. Isso pode indicar 1, que o limite está superdimensionado, então você deve destinar menos para aquilo, ou que esse valor, na verdade, poderia ir para uma reserva ou meta financeira que você tem de longo prazo. O terceiro é: o fechamento do orçamento é equilibrado, mas você não sente progresso, você não melhora. Isso costuma indicar que a categoria da reserva ainda é pequena demais, e o dinheiro ele está circulando sem acumular. E aí, às vezes, você diminui algumas categorias e tenta poupar para assim criar metas e criar reservas. Esses padrões vão ficar visíveis com o tempo. E com isso, você vai remodelando o seu orçamento, deixando ele melhor, para gerar crescimento e fazer com que você consiga construir patrimônio e montar suas metas financeiras. A partir disso, você se conhece muito mais. Uma das descobertas mais subestimadas de quem começa o orçamento é o autoconhecimento que ele gera. Você passa a entender onde está seu ponto de vulnerabilidade financeira, a categoria que desequilibra o mês, por exemplo. Em economia comportamental, isso é chamado de gatilho de gasto. Um contexto, emoção ou situação que ativa um padrão de consumo automático. O orçamento não vai eliminar esse gatilho, mas ele vai tornar isso visível. E o que é visível pode ser gerenciado. O que é invisível continua operando no automático. Você gasta muito com lazer, viagens, alimentação. Você vai descobrir agora. E aqui entra um ponto importante. Quando cada categoria tem limite definido, uma não vai roubar dinheiro da outra. Sem limite no lazer, ele pode consumir, por exemplo, o que era nas outras contas. Com limite, o orçamento fica protegido. E as decisões aqui ficam muito mais claras. Em resumo, o orçamento funciona em ciclo, planejamento, execução, acompanhamento e fechamento. Existem os 3 modelos, recomendamos o primeiro. E com o tempo, esse orçamento vai revelar padrões. E você, utilizando deles, vai conseguir melhorar esse orçamento e começar a construir seu patrimônio. No próximo vídeo, a gente vai sair dessa teoria, vai entrar na prática. Como eu monto meu orçamento do zero pelo app da Escola do Real. E como eu consigo fazer disso um orçamento que eu realmente vou utilizar e vai realmente me ajudar a construir patrimônio.